Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre a pesca maravilhosa. Está no livro de Lucas, versículo de número 5, se encontra. É uma palavra muito bonita na Bíblia. A pesca maravilhosa, ela ocorreu no célebre lago chamado de Mar da Galileia, um local muito importante na vida pública de Jesus. Geógrafos e historiadores têm publicado diversos estudos acerca desse lago. Ele está situado no Vale do Jordão. O Mar da Galileia está magnificante e encravado entre as montanhas que o circundam, logo ao norte. A paisagem é denominada pelo Monte Hermon, com seu cume coroado de neves externas. É um solo fértil da região. Em torno de suas margens, a vegetação, as montanhas e o azul anil de suas águas fazem deste um local belíssimo, encantador, que cativava e logo fazia muitos apaixonados por viver na Galileia. Pescar no Mar da Galileia era de vital importância econômica para as 9 cidades às suas margens e para os discípulos de Jesus. As cidades da Galileia refletiam a importância da pesca para a vida econômica da época. Tiberíades enviava carregamentos de peixes para Jerusalém e exportava para Roma. Em Betsaide, casa de pesca em hebraico, a maior parte das pessoas trabalhava com a pesca. Os grandes cardumes encontrados perto da costa eram o paraíso dos pescadores no tempo de Jesus. Centenas de barcos jogavam suas redes e o pescado era sempre salgado, pois não havia outra forma de conservar o alimento. As condições de pesca mudavam muito de acordo com as variações do lago. Os pescadores eram geralmente pessoas simples e de pouca instrução, homens fortes, queimados pelo sol e vento. Viviam para este ofício, noites inteiras sem dormir, contínuo lançar de redes, preparado para as repentinas tempestades. Navegavam sobre as ondas. Durante a pesca, eles se alimentavam de pão, peixe e água, bebendo diretamente do lago. As redes usadas na pesca milagrosa eram penduradas dentro d'água, em um complexo de 3 redes lançadas em alto mar. São necessários, irmãos, 4 homens para que sejam jogadas ao mar. Os pescadores afastavam-se da rede e se reaproximavam um tempo depois. Agitavam as águas com os remos para tocar os peixes para dentro delas. Os pescadores penduravam as redes e agitavam os remos. Suspendiam as redes e viam que não havia apanhado nada. Voltam a procurar em outros lugares, onde tiveram mais sorte anteriormente. Novamente lançam as redes e, ao levantá-las, experimentavam a mesma decepção. Somente a paciência lhes dava a força necessária para aguentar noites inteiras de insucesso. Cansados, abatidos no corpo e na alma, desciam na praia para limpar as redes e consertar os rasgos. O dia de trabalho dos pescadores não terminava com o retorno às costas. Os homens ainda precisavam consertar e lavar as redes do lodo e galhos que nelas se prendiam, salgar o peixe, fazer manutenção dos barcos e equipamentos e negociar com os mercadores, uma atividade que exigia muitas e cansativas horas. Lucas 5:2 diz: "E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, quando Jesus olhou. E quando Jesus estava caminhando pelas margens do Mar da Galileia, ele foi rodeado por uma grande multidão, ávida por voltar a escutá-lo. 2 barcos estavam amarrados na praia. Os pescadores lavavam e limpavam suas redes. Os donos eram Simão Pedro e Zebedeu, pai de Tiago e João. O mestre observa aqueles desanimados pescadores, cansados de uma noite inteira de trabalho. Já se fazia dia e eles ainda trabalhavam retirando ervas e lodo das malhas de suas redes. Jesus, pregando à multidão, não deixou de notar a dificuldade que seus discípulos passavam. O sustento de suas famílias, o alimento que necessitavam, o pagamento dos impostos a Roma. Quanta preocupação passava pela cabeça daqueles árduos trabalhadores.
Lucas 5:3 nos fala que entrando num dos barcos, que era o de Simão, ele pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E Jesus, exprimido pelo povo ensinando, sobe no barco de Pedro e se distancia um pouco da margem. Senta-se e fala à multidão daquele púlpito improvisado, num lindo cenário que balançava suavemente sobre as ondas. Ao término, disse a Pedro: vai ao mar alto e lançai as vossas redes a pescar. Esta ordem era literal e ao mesmo tempo alegórica, pois tinha também a finalidade de ilustrar uma verdade espiritual que Pedro aprenderia em seguida. Lucas 5:4 nos fala que quando acabou de falar, disse a Simão: fazete ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro declara que ele e seus companheiros não conseguiram nada apanhar durante a noite. O melhor período para a pesca, naquele momento da ordem de Jesus, as circunstâncias não eram favoráveis para a pesca. E Pedro, um pescador profissional, acostumado a seguir seus instintos de desmínio pescador, experimentado trabalhador do mar, em um esforço, deixa de lado a sua percepção humana e passa a confiar somente na palavra de Jesus. Lucas 5, versículo 5, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro inicia o seu aprendizado em crer e confiar na providência de Deus. Ele que sempre prometeu que nunca nos deixaria sós, mas sim que estaria conosco nas horas mais difíceis de nossas vidas. No ponto desejado pela ciência divina de Jesus, foi lançada a rede. Apanharam tantos peixes que, ao tentar retirá-la da água, as malhas começaram a se romper. Pedro e seus companheiros fizeram um sinal aos filhos de Zebedeu, que estavam num outro barco próximo, para que viessem ajudá-los. Lucas 5:6 diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Lucas 5:7: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. As duas embarcações se encheram de tal forma que o peso ameaçava naufragá-los, por mais acostumados que estivessem com boas pescas. Eles não hesitaram em reconhecer a pesca milagrosa como um extraordinário e raro acontecimento. Pedro se lança aos pés do mestre, movido de temor diante daquele que se mostrava como filho do homem. Pedro reconheceu a obra de Deus por meio de Jesus, e na condição de pescador, ele confessa a sua incapacidade de estar diante do mestre, pois Jesus, ele era santo. Mas é lindo ver que Jesus não afasta o pecador que reconhece a sua condição e o seu vazio espiritual. O mestre aceita o pecador confesso e oferece a oportunidade de reconciliação. Deus manda o pecador perdoado a executar a sua obra. Mais do que isso, Jesus mostra a Pedro a vontade do Pai para a sua nova missão: te farei pescador de homens. Não há profissão mais nobre do que esta, pescador de homens. Lançar a palavra de um pai amoroso, que muito anseia pela volta de seus filhos queridos. Um privilégio que até os anjos desejam fazer. Essa é a vontade de Deus. Jesus nos chamou para crer e confiar na sua palavra. Ele tem o cuidado de nós, ainda que estejamos cansados, abatidos com o labor desta terra. O Pai nos chamou para sermos pescadores de homens. Há uma chamada, há uma convocação divina. Muitos nos perguntamos quando, como, com que tempo e onde? E fica a pergunta: mas não vejo momento propício para lançar minha rede. Não sei onde, qual o local. A pesca milagrosa, irmãos, é onde você estiver. Sobre a palavra de Jesus, lance a sua rede. Use de estratégias, estude a palavra de Deus, se lance ao mar da vida e pesque homens para Deus. Confie, creia que Ele mesmo te dará a direção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.